Fala, minha galera, essa História, Professor Pedro Riccioppo com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se tu quiser saber tudo sobre independência dos Estados Unidos, fica comigo até o final desse vídeo porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui, sabendo tudo sobre a independência dos Estados Unidos. Mas antes, você já sabe, né? Produção, chama na vinheta, produção! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo também, porque não vai te custar nada, né? Obviamente. Segue a gente, em todas as nossas redes sociais. E se você está ouvindo aqui a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify também, fique muito à vontade. É um prazer estar com vocês aqui. Se você quiser tirar print desse quadro completão aqui, de independência dos Estados Unidos, eu vou deixar você tirar esse print. Eu vou deixar. Mas antes, você já sabe, né? Você já sabe que a gente vai dar aquela embraçada. Vambora, produção. Solta o pagodão. Solta o pagodão. De amor. Eu vou até lá. Galera, falando sobre independência dos Estados Unidos, prepara a tua caneta, prepara o seu caderno aí que você pausou, com certeza copiou esse quadro maravilhoso, que vai ter muitas informações a mais do que isso aqui, mas já prepara tudo porque esse é um assunto muito denso, diga-se de passagem. De antemão, eu já vou te falando que esse assunto tem muito conteúdo, a gente tem muita coisa para falar hoje aqui e é muito importante que você esteja atento a cada momento desse vídeo. Se a gente olhar a colonização da América Inglesa, você vai perceber que ela se desenvolveu de uma forma um pouco diferente de outras colonizações, como da América Espanhola e da América Portuguesa. Enquanto na América Espanhola e na América Portuguesa nós tivemos uma grande presença das metrópoles nas suas colônias e uma grande interferência, na América Inglesa não foi o caso. Na América Inglesa a gente tem uma grande autonomia proporcionada pela metrópole por uma série de fatores. Esses fatores incluem uma série de processos que a Inglaterra está vivendo internamente, o que faz com que a Inglaterra não dê a devida atenção assim aos seus colonos, não tendo aquele pacto colonial tão concretizado, tão forte como era comum em outras colonizações, se a gente analisar a América Espanhola, a América Portuguesa e por aí vai. Então, as colônias da América Inglesa, elas se desenvolveram com uma certa autonomia. Essa autonomia, essa não cobrança de impostos, essa liberdade proporcionada para as colônias, é o que o Edmund Burke vai chamar de negligência salutar. A negligência salutar, de fato, é essa liberdade, essa autonomia dada para as colônias. Só que, ao longo do tempo, isso vai começando a mudar. Por quê? Porque as colônias da América Inglesa, principalmente a região norte, começam a se desenvolver muito e se tornam concorrentes da Inglaterra em alguns casos, e aos poucos esse cenário vai mudando, porque a Inglaterra tinha uma colônia, mas não usufruía dessa colônia, ela não explorava essa colônia, ela dava toda a liberdade que uma colônia não poderia ter, no caso, para aquele contexto, mas tinha. Só que aos poucos isso vai mudando por uma série de fatores. Como eu falei, a Inglaterra viveu vários problemas internos, várias questões internas, como a própria Revolução Inglesa, o que fez com que a Inglaterra não desse tanta atenção para suas colônias, mas isso vai mudando, como por exemplo com o início da primeira Revolução Industrial. Se você não assistiu o nosso vídeo de primeira Revolução Industrial, tem aqui parte 1, parte 2 no canal, vai lá na nossa playlist de História Geral e já assiste para você ficar ligado. Mas com o processo de Revolução Industrial no século XVIII, a Inglaterra começa a produzir muito. E essa alta produção gera uma necessidade, joga aí produção, de um mercado consumidor. A Inglaterra passa a necessitar de um mercado consumidor. E esse mercado consumidor, ele se faz necessário porque a colônia, teria que passar a consumir os produtos vendidos
pela metrópole. Então, o primeiro passo que faz com que a Inglaterra mude um pouco a sua postura com a colônia é isso. Ponto número 1 que você precisa estar ciente. Outra coisa também é a chamada Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França que vai de 1756 até 1763. Uma guerra por territórios coloniais, por disputas de territórios, o que vai levar ali à vitória, inclusive, da Inglaterra com a conquista da Índia e do Canadá. Contudo, a vitória da Inglaterra, por mais que fosse positiva para a Inglaterra, gerou um rombo financeiro muito grande para os ingleses. A Inglaterra ficou com uma economia muito debilitada depois da Guerra dos 7 Anos. E aí, a partir dessa Guerra dos 7 Anos, depois que ela acaba e que a Inglaterra está com a economia debilitada, que a gente começa o processo que a gente pode chamar de independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando a guerra acaba e como eles estavam debilitados, aquela negligência saltar, aquela autonomia vai chegar ao fim. Ou seja, toda aquela liberdade que foi proporcionada por muito tempo pela Inglaterra, eles começam a não querer mais dar tanta liberdade assim para sua colônia. Mas aí você já sabe que as coisas não vão ficar muito legais para a colônia, porque a colônia não aceita isso. Fala assim, ué, como assim? Que isso? Por muito tempo eu tive, liberdade, eu tive autonomia e de repente vocês chegam assim me cobrando. Pensa comigo, gente. Em 1764 que começam as cobranças, as leis que a Inglaterra até então não tinha essas leis para a colônia. Em 1763 não tinha nada acontecendo. Ou seja, de um ano para o outro o jogo virou. De um ano para o outro a Inglaterra começou a querer taxar a sua colônia e acabar com aquela liberdade e autonomia conquistada por mais de um século. Beleza? Então isso, obviamente, vai causando um estranhamento. A Inglaterra, por estar debilitada, começa a querer taxar e cobrar leis sobre a colônia. A primeira lei é a Lei do Açúcar, em 1764. A Lei do Açúcar, ela determinava o seguinte: existia um comércio chamado de comércio triangular. Produção, joga aqui esse comércio triangular aqui, ó. Aqui nesse lado aqui. Excelente. Tá vendo esse comércio triangular aí? Esse comércio triangular, pessoal, era o seguinte, basicamente, pode tirar a produção, as colônias do norte compravam ali o açúcar, transformavam em melaço e tudo mais, esse melaço era transformado em rum e esse rum era vendido por escravos, era trocado por escravos na África, que eram vendidos geralmente para as colônias do sul, para as Antilhas, em diversas regiões aqui da parte da América. Só que qual o problema? O problema é que a América inglesa, as colônias do norte, elas não compravam açúcar das Antilhas britânicas, compravam de Antilhas não britânicas. O que a Lei do Açúcar determinava? Que o açúcar fosse comprado somente das Antilhas britânicas. E se não fosse comprado, receberia taxações, receberia cobranças, impostos, e aí isso já começa a gerar um certo estranhamento, que a galera fica assim, que isso, como assim, porra, de repente, não sei o que, não posso comprar açúcar mais, que isso, eu, hein, palhaçada, não aceito isso de jeito algum. Aí para piorar, em 1765 vai ser cobrada a Lei do Selo. A Lei do Selo, ela determinava o seguinte, coloca aqui, produção, ó, todos os documentos, os jornais, todos os papéis que circulassem pela colônia teriam que ter um selo real da coroa inglesa. E o que teria nesse selo? Primeiro, um controle de tudo que estivesse circulando. E segundo, o valor do imposto sobre o selo estaria embutido no preço do produto. Então, se o produto fosse 10 e o selo fosse 2, o produto passaria a custar 12. O valor do selo, do imposto cobrado sobre o selo, estaria já embutido no valor do produto. E isso, obviamente, vai causar uma série de manifestações, uma série de insatisfações por parte dos colonos que se sentem controlados, que se sentem cerceados, que se sentem prejudicados. E para piorar, como a Inglaterra percebe esse movimento ali de maior controle, a Inglaterra começa a se tornar mais presente, a Inglaterra começa a enviar vários militares oficiais para a América Inglesa. Muitos já existiam, mas muitos já estavam na América Inglesa, mas vai enviar mais e vai criar uma lei para obrigar as pessoas a receberem esses oficiais ingleses nas suas casas. É a chamada Lei do Aquartelamento em 1765. A Lei do Aquartelamento
obrigava, coloca aí produção, as famílias, os camponeses a receberem os oficiais militares nas suas casas, nas suas fazendas. E, obviamente, mais uma vez eles vão sentir os seus direitos sendo violados, porque são obrigados a receberem pessoas que para eles são estranhos nas suas casas. E essa lei do selo vai gerar um congresso, o Congresso da Lei do Selo, que vai acontecer em Nova York, que vai propor um boicote aí à Inglaterra como uma espécie de resposta a essa lei do selo. Só que aí tem uma questão. A gente começa a ter discussões na própria Inglaterra por ingleses contra essas cobranças, contra esses impostos. William Pitt, ali na questão dos impostos, vai discursar no parlamento dizendo que os ingleses, eles não eram filhos bastardos, mas eles eram filhos da Inglaterra, assim como eles. Então, para o William Pitt, os colonos que estavam na América Inglesa, eles eram uma extensão da metrópole, e eles não tinham que ser cobrados como estavam sendo. E aí, por conta de todas essas manifestações e reivindicações, a gente tem aí a lei do selo sendo revogada em 1766. Um tempo depois, as cobranças continuam, elas não param por aí. O ministro Charles Townshend vai criar as chamadas Leis de Townshend em 1767. O que essas leis de Townshend vão determinar? Você sabe? Produção, joga aqui a caroça aqui do ministro Charles Townshend pra galera ver. Olha a cara dele aí, coisa linda, coisa maravilhosa. Pode sair daqui, Charles Townshend. Olha só, o que vai determinar essas leis? Cobrança sobre novos produtos, como por exemplo o chumbo, como por exemplo o vidro, como por exemplo o chá, que eram produtos essenciais para a economia da América Inglesa. Então vai ter impostos sendo cobrados por esses novos produtos e, obviamente, isso vai desencadear uma série de manifestações. As pessoas não vão querer aceitar essas cobranças, o que vai levar a coroa inglesa a revogar também as leis de Townshend. Beleza? Então, tenta entender o que está acontecendo. Eu tenho uma colônia que desfrutou de autonomia e que, por conta de um final de uma guerra entre Inglaterra e França, que desencadeará a vitória da Inglaterra, existe uma mudança de comportamento da metrópole com relação à colônia. Beleza? Show? Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha só. A coisa começa a esquentar em 1773. Passaram-se 6 anos, como vocês podem perceber, e vai ser cobrada a Lei do Chá. A Lei do Chá determinava que o chá ele ficaria sob monopólio da Companhia das Índias Orientais. O chá ele seria controlado por essa companhia, não poderia ser mais comercializado pelos ingleses e isso, obviamente, prejudica e incomoda esses ingleses que vão ter uma ideia brilhante. Qual é a ideia brilhante dos caras? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos se reunir. Vamos se vestir, ó, de índio. Botar lá os, cara, botar todos os aparatos indígenas. Vamos se vestir de indígena. E todo mundo vai achar que nós somos indígenas, né? Nossa, vão confundir a gente. Porque realmente os indígenas estavam muito preocupados com a economia do chá. Era algo que era muito prejudicial para eles. E aí eles se vestem de indígenas, cerca de 25 colonos, invadem navios ingleses e pegam todo esse chá que tinha nos navios ingleses e tacam ao mar, né, em 13 de dezembro de 1773. É a chamada Festa do Chá de Boston. É óbvio que a Inglaterra não vai confundir, não vai achar que foram os indígenas de fato, ela vai ter noção de que foram os ingleses e vai responder à altura. Essa resposta à altura vai ocorrer com a famosíssima ou as famosíssimas Leis Intoleráveis em 1774. Essas leis intoleráveis, a palavra já está te dizendo, são leis intoleráveis, são leis inaceitáveis, são leis absurdas. Essas leis, elas aumentam a restrição e o controle da metrópole sobre a colônia. O que vai ser determinado nessa lei? Vem comigo aqui na minha direção, olha só. A gente tem o fechamento do Porto de Boston. O Porto de Boston, que era um dos principais portos da região, vai ser fechado. Outra coisa, ocupação militar de Massachusetts, que fica, no caso, em Boston. E outra coisa, a região centro-oeste da América Inglesa passa a ficar sob o comando do governador de Quebec, que era no Canadá, que era inglês.
Por que ele vai controlar a parte centro-oeste? Para tentar impedir o avanço das pessoas para a região oeste ali da América Inglesa e concentrar todo mundo no litoral como uma forma de tentar melhorar o controle. Era uma pegada, uma jogada estratégica ali, obviamente. Só que o que você precisa entender, talvez que você nunca tenha entendido, é que as colônias da América Inglesa, mais precisamente as 13 colônias, elas nunca não, mas no primeiro momento, elas não objetivavam a emancipação. Muita gente acha que desde o início as colônias, as 13 colônias, estavam obstinadas em conquistar essa emancipação, mas não estavam. O que elas queriam era o que as 13 colônias queriam era serem ouvidas no parlamento inglês. O único desejo desses caras era ter representantes ali no parlamento inglês, o que não vai ser aceito pela Inglaterra. E aí, inclusive, tem uma frase emblemática do Benjamin Franklin. Produção, joga aqui, caroçola dele, ó. Benjamin Franklin aqui pra vocês, ó. Pum, joga ele aqui, produção, pra gente. Ó, tem uma frase emblemática desse cara aqui, que ele vai falar assim, ó. No taxation without representation. Tu ficou bolado? Tira isso daqui, produção. Ficou bolado agora, né? Agora tu ficou aqui, isso? Como assim? No taxation without representation. O que isso quer dizer? Não a taxação sem uma representação. O que eles defendiam era terem representantes colonos da América Inglesa no parlamento inglês, o que o parlamento não vai aceitar. E aí vai ter, inclusive, como resposta a essas leis intoleráveis, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. Nesse congresso, eles fizeram a proposta de um boicote definitivo à Inglaterra. Mas ainda aqui não existia uma ideia de ruptura, não existia uma ideia de separação. O que eles queriam, basicamente, era boicotar como resposta a essas leis intoleráveis criadas ali pela América Inglesa, que eram leis bem pesadas, mas ainda não tinha consolidado essa ideia de fato, né, romper com a metrópole inglesa. Após, viu que saiu quase que um inglês aqui, né? Inglesa. Olha só, após alguns ataques da Inglaterra a regiões na colônia, vai ter um novo congresso, que é o segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1775. Aí, meu amigo, aí a coisa começa a ficar esquisita. Nesse congresso, as 13 colônias se reúnem, vários representantes, né, cada um de uma colônia, e aí eles definem o rompimento com a Inglaterra. Aqui sim, a gente começa a ter um processo de ruptura, a gente começa a ter um processo de separação. Inclusive vai ser distribuído um panfleto do Thomas Paine, que era chamado de Senso Comum, nesse segundo Congresso da Filadélfia. E esse panfleto ele é muito emblemático, porque ele vai dizer o seguinte, né? As palavras já não têm mais voz, as armas falarão por nós. Olha só o que ele está falando. Não adianta mais tentar dialogar. Não adianta mais tentar conversar com esses caras, eles não querem mais conversa, não tem mais diálogo. Talvez se a Inglaterra aceitasse o diálogo, as relações até hoje seriam muito diferentes, a gente não sabe. Não dá para saber. Mas como não aceitaram, agora as armas falarão por nós. E aí a gente começa esse processo de ruptura que vai se concretizar com a Declaração de Independência criada pelo Thomas Jefferson. Thomas Jefferson vai criar a Declaração de Independência em 1776, 4 de julho de 1776, e muita gente confunde, porque todos os anos, né, nos Estados Unidos comemora-se o 4 de julho de 1776 como a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, mas que não foi, né, diga-se de passagem. Aqui, em 1776, foi o momento em que foi criada a Declaração de Independência, influenciada pelas ideias do John Locke, né, de acordo com o direito de sublevação. Mas não tem essa ideia de que aqui ocorreu uma ruptura definitiva. Não, aqui a gente tem uma carta, um documento sendo escrito em que defende a independência. Beleza? Mas aqui que o conflito começa. Por quê? O George Washington vai ficar sendo responsável pelas tropas, né, da América Inglesa e o Benjamin Franklin vai até a França para buscar
apoio dos franceses na Guerra de Independência, também chamada de Revolução Americana por alguns, beleza? Como, por exemplo, Gordon Woods, que é um grande historiador sobre o tema, ele vai tratar como Revolução Americana por entender que a América Inglesa, aquela região, é a primeira região da América a se emancipar da sua colônia e a primeira região a fundamentar uma república sob os moldes liberais, beleza? Defendendo o federalismo. Então, muitos vão chamar de revolução por tudo o que essa independência ela significa e representa. Até porque a partir dela, vários outros movimentos, como a própria Revolução Francesa em Confidência Mineira, são influenciados. Então existe essa questão aí. Beleza? Olha só, a França obviamente vai apoiar. Vai apoiar por quê? Porque gostava das 13 colônias? Claro que não. Mas como uma espécie de revanche ali pela Guerra dos 7 Anos, a França vai apoiar buscando recuperar alguns territórios e a Espanha também passa a apoiar por conta de laços familiares do Luís XVI com o rei Carlos III da Espanha. Beleza? No primeiro momento, eu não tenho uma grande presença da França no território. A França ajudava com alimentos, com armas, mas não vai intervir diretamente. As forças franco-espanholas não vão ser tão presentes aqui no primeiro momento. A guerra, ela se caracteriza por dois momentos. A primeira fase, que é a fase na região norte, ali da América Inglesa. Região norte é a primeira fase da guerra, e nessa primeira fase da guerra, na região norte, eu tenho muitos colonos lutando contra os ingleses. Só que os colonos não tinham experiência nenhuma. A maioria eram camponeses, a maioria eram pessoas que trabalhavam no dia a dia no campo e não tinham esse costume ali, né, basicamente de nada, de pegar em armas, isso não existia. E vão, obviamente, colecionar várias derrotas nos primeiros momentos, até que uma vitória, a vitória em Saratoga, em 1777, com a rendição britânica, vai virar o jogo e começa a levantar os ânimos dos colonos. Que aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase sul, né? A guerra vai para a região mais ao sul. E muita gente tem o erro, né, de achar que todos os colonos da América Inglesa estavam defendendo a emancipação e a ruptura. Não, 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 não. 1/3 somente dos colonos defendiam a separação. O resto vai continuar leal aos ingleses. São os chamados lealistas, que ficam principalmente na região sul e que vão lutar contra os colonos que defendiam a emancipação e vão lutar ao lado dos ingleses. E aí a gente começa a ter um grande problema. Por quê? A partir daqui, a gente vai ter a entrada da França e da Espanha no conflito, enviando milhares de soldados para lutar diretamente contra os lealistas e contra os ingleses. Então o que a gente percebe é que a independência dos Estados Unidos foi um conflito que envolveu as 3 principais potências mundiais da época: Inglaterra, França e Espanha. Basicamente isso, a gente tem as 3 maiores potências envolvidas diretamente nesse conflito. O conflito ele vai se encaminhando para o final em 1781, quando o general norte-americano ali das 13 colônias, Cornwallis, ele vai ser encurralado pelos ingleses, mas vai receber a ajuda dos franceses. A ajuda vai chegar, ele é encurralado num penhasco, a ajuda chega, ajuda naval, militares e não sei o que, a guerra começa e a gente tem a vitória do general Cornwallis em 1781, que vai basicamente sacramentar a vitória das 13 colônias da América do Norte. Gente, nesse momento aqui, 2 anos depois, vai ser assinado o Tratado de Paris. Você já ouviu falar sobre o Tratado de Paris? O Tratado de Paris, coloca aí, produção, é o tratado em que a Inglaterra reconhece a independência para as colônias da América Inglesa. Beleza? Além disso, a gente tem aí alguns territórios passando a ser, por exemplo, da Espanha, como a Flórida. A gente tem Senegal e parte das Antilhas indo para a França, beleza? Então essa guerra de independência também gera alguns benefícios para esses países. Logo depois do Tratado de Paris, a América Inglesa, agora emancipada, independente, precisa construir uma Constituição. Constituição essa que é a mesma que existe até hoje. Constituição de 1787, que hoje, obviamente, tem algumas emendas constitucionais por conta do tempo, mas é a mesma desde o começo, que tinha 2 grupos que vão estruturá-la.
os republicanos e os federalistas, que começam aí a discutir sobre um poder centralizado, sobre um poder descentralizado, o que seria feito e tudo mais, e vai ser determinado uma república federativa. Beleza? Presidencialista. Ou seja, o federalismo ele vai ser concretizado com muita autonomia para as colônias e, obviamente, um presidente vai ser escolhido. O primeiro presidente escolhido é esse cara aqui, ó. Joga na tela, produção. George Washington se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, o mais novo país da América e a primeira república existente na América. Beleza, minha galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você não curtiu esse vídeo ainda, ó, já deixa teu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar chegando e já se inscreve no nosso canal, já falei sobre isso, né? Segue a gente nas nossas redes sociais. Gente, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto, produção. Já embrasa pra gente acabar uma vez. De amor. Eu vou até lá, me liga, me liga, me liga.